A gente tem aí só um pequeno lembrete da aula passada, né? A gente viu as leis de Newton, a primeira lei de Newton, também conhecido por princípio da inércia, que fala sobre o corpo em equilíbrio, ele tende a permanecer em equilíbrio. Nós vimos lá dois tipos de equilíbrios, o equilíbrio estático, o equilíbrio dinâmico. Quando ocorre o equilíbrio estático, o corpo está em repouso, o equilíbrio dinâmico, quando ele está em movimento retilíneo uniforme. O importante é que, independente do tipo de equilíbrio, tanto em repouso como em movimento retilíneo uniforme, a força resultante que age sobre o corpo é nula, ok? Muito bem. Dando sequência, então, segundo a lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, né, que a gente tem lá força resultante igual a massa vezes aceleração, isso a gente vai trabalhar bastante, e não só nessa parte, como quase o tempo todo na física. Terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Se A faz uma força FA sobre o corpo B, ele vai receber de B uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Que a gente discutiu na última aula, é bom lembrar que o para ação-reação sempre está aplicado em corpos diferentes, tá certo? Bom, então vamos lá para a nossa discussão de hoje. A primeira força que a gente vai falar é a força-peso, que é uma força de atração gravitacional, uma força de campo. O que significa ser uma força de campo? É uma força que ocorre mesmo à distância, não precisa haver contato entre os corpos, tá certo? Lembrando sempre que peso, né, determinado pela expressão peso igual a massa vezes a gravidade, é uma força, portanto, vai ser medido em newtons, né? A gravidade na Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. Outra coisa importante, né? A Terra está exercendo peso sobre o corpo de massa m qualquer. Então, ele está recebendo o peso que veio da Terra. Ele vai ter uma reação, princípio da ação e reação. E a reação vai ser aplicada sempre no centro da Terra. A gente sempre vai considerar aplicada no centro da Terra. Isso vai ser importante quando a gente for falar da força normal. Então, peso medido em newtons, força de atração gravitacional, grandeza vetorial, e ele é diferente da massa. A massa é medida em quilogramas, que é a medida da inércia do corpo, e é uma grandeza escalar. Então a gente não pode confundir peso com massa, são coisas diferentes. A gente usa muito no dia a dia o termo peso para se referir à massa de um corpo, que não está certo. Né? Na prática, na física, a gente tem que levar em consideração que as duas grandezas são diferentes. Então, quando eu uso peso, eu estou falando da força de atração gravitacional. Quando eu uso massa, eu estou falando da inércia do corpo medida em quilogramas. Forças de contato. A gente tem duas forças importantíssimas de contato, que são a força normal e a força de atrito. A força normal também é conhecida por reação normal, que a gente já discutiu até um pouco na última aula. Ela é a reação à tendência de penetração de um corpo numa superfície. Então, ela impede a penetração do corpo na superfície, sendo, portanto, sempre perpendicular à superfície. E a sua reação vai estar sobre a superfície. Então, a superfície aplica a reação normal sobre o corpo, a gente pode ver no desenho aqui, e o corpo vai exercer a reação sobre a superfície. Importante lembrar, a normal não é reação da força-peso. A reação da força-peso a gente já viu no slide anterior, está sobre o centro da Terra. A normal, ela é reação à tendência de penetração do corpo na superfície. A gente confunde muito, as pessoas confundem muito a questão do normal ser reação do peso, porque quando o corpo está apoiado sobre uma superfície horizontal, conforme está aqui, né, nesse desenho, a normal e o peso têm sentidos opostos, mesma intensidade, mesma direção, o que faz as pessoas pensarem que são ação e reação. Né? E aí a gente tem a situação que as duas forças estão aplicadas sobre o mesmo corpo, produzindo o equilíbrio desse corpo. E se elas estão aplicadas no mesmo corpo, elas não podem ser ação e reação. Ok?
Muito bem, agora a gente vai falar da força de atrito. A força de atrito é uma força que impede o escorregamento de um corpo sobre uma superfície. Então, o atrito ele só vai aparecer quando houver tendência de escorregamento, como ocorre aqui nesse caso de um corpo num plano inclinado. Né? O peso dele está puxando o corpo para baixo, né, nessa componente horizontal PX, e vai aparecer o atrito sempre no sentido oposto a essa tendência de escorregamento, fazendo com que ele permaneça em equilíbrio mesmo no plano inclinado, ou que ele escorregue, e nesse caso com uma aceleração menor do que se não houvesse o atrito, porque eu vou ter uma resultante menor do que se o atrito não existisse. Então, o atrito sempre age contrário à tendência de escorregamento do corpo. E só vai existir atrito quando houver essa tendência de escorregamento. O atrito ele pode se classificar em duas formas. Eu tenho o atrito estático e o atrito dinâmico. O atrito estático ocorre quando o corpo, mesmo com uma tendência de escorregamento, com uma força querendo provocar o escorregamento do corpo, ele não escorrega, ele permanece em repouso. Então, nesse caso, o atrito ele é sempre variável, ele vai ser sempre igual à força que está sendo feita para tentar fazer com que o corpo escorregue, porque a resultante tem que ser zero. Né? Então, se eu faço uma força de 10 newtons, se o corpo não se move, significa que o atrito também é 10 newtons, porque a resultante vai ser zero. Tá certo? Muito bem. E ele tem um valor máximo. O valor máximo da força de atrito vai ser esse valor aqui. É o coeficiente de atrito estático multiplicado pela normal. Então, o atrito depende do contato, da força de contato de compressão entre o corpo e a superfície, que é a reação normal. Esse coeficiente de atrito estático ele é determinado experimentalmente. Ele depende das rugosidades das superfícies. Quanto maior for o coeficiente de atrito, maior vai ser essa força de atrito por uma mesma normal. Além do atrito estático, eu vou ter o atrito dinâmico. O atrito dinâmico ele ocorre, ele atua quando o corpo já está em movimento. Né? Então, eu estou empurrando o corpo, ele está se movendo, vai aparecer uma força de atrito no sentido contrário ao movimento de escorregamento. E ele é constante. Então, aí, no caso do atrito dinâmico, ele não vai variar. Ele vai ter sempre o mesmo valor, que é coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. A única diferença entre o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito dinâmico é que, normalmente, o coeficiente de atrito dinâmico ele é menor do que o coeficiente de atrito estático. Ou seja, é mais fácil eu manter o corpo em movimento do que iniciar esse movimento. Para iniciar o movimento, eu vou ter que fazer uma força maior do que para manter o movimento depois que o corpo já está se movendo. Muito bem. Agora a gente vai falar da força de tração. A força de tração é uma força normal, assim, comum, né? A gente chama de força de tração quando um corpo está puxando o outro através de uma corda, de um cabo, né? Ou de uma coisa parecida. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu tenho o corpo B, está recebendo uma força F horizontal para a direita, né? E ele está ligado em A com uma corda. Então, o corpo B recebe essa força, ele vai esticar a corda e vai começar a puxar o corpo A através dessa corda. Então, a corda ela tem a única função de transmitir a força do corpo B para o corpo A. A gente pode perceber aqui, né? O B puxa o A com uma força, no caso, B puxa a corda com uma força T1, recebe a mesma força T1 para trás, e a corda puxa o A com uma força T2 e recebe a mesma força T2 no sentido oposto. No caso, sempre T1 e T2 vão ser iguais, fazendo com que a resultante sobre a corda seja nula, ou seja, a corda ela pode ser desconsiderada na situação, ela é apenas um elemento de ligação, ela apenas transmite a força de tração do corpo B para o corpo A. Então é muito comum, quando a gente está fazendo o diagrama de forças que estão atuando, a gente nem colocar essa corda aqui, né? Porque ela não vai influenciar em nada
no movimento do corpo. Eu coloco que o corpo B puxa o corpo A com uma força T1 ou T2 e o A puxa o B com a mesma força, com uma força de mesma intensidade. A gente considera, portanto, um par ação-reação. Então, T1 e T2 têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Ok? E a última força que a gente vai falar na aula de hoje é a força elástica. Força elástica que é a força que atua em molas. A força elástica ela é uma força de caráter restitutivo. Né? O que significa ser uma força de caráter restitutivo? Eu tenho uma mola não comprimida nem estendida no primeiro desenho aqui. Uma vez que eu estico essa mola, ela está se deformando para a direita, então ela vai fazer uma força no sentido oposto à deformação para se restituir, ou seja, ela tende a voltar para a posição de equilíbrio dela, né? Que é essa posição onde ela não está nem comprimida e nem distendida. Então a força elástica ela vai atuar sempre no sentido de restituir o equilíbrio do corpo, tá certo? Por isso que a gente considera a força elástica igual a menos Kx. No caso, o sinal de menos é para indicar o sentido contrário ao sentido da deformação, que é o x. Então, se eu estou tendo uma deformação para a direita, a força elástica vai aparecer para a esquerda, tá certo? E o que é o K? O K é o que a gente chama de constante elástica da mola. Ela representa, entre aspas, aí a dureza dessa mola, tá certo? Quanto mais dura for a mola, maior a sua constante elástica. Constante elástica é medida em newton por metro, ou seja, quantos newtons de força eu preciso fazer para deformar essa mola de 1 metro. Então, quanto maior for a constante, mais força eu preciso fazer para deformar a mola, tá certo? Então, a força elástica ela depende da constante elástica e da deformação. A gente consegue perceber aqui que a força elástica ela não é constante, ela depende da deformação. Quanto mais eu puxo a mola, maior vai ficar essa força elástica. Tranquilo, moçada? Essas eram as forças que a gente tinha para falar, então esse era o comentário da aula de hoje. Foi um jogo bem rápido aí. Aí a gente vai para a resolução de exercícios. Vocês podem tentar fazer os exercícios aí, e eu vou estar aí à noite com vocês para a gente poder tirar as dúvidas que porventura apareçam, tá certo? Vejam esse vídeo com bastante carinho, tentem fazer os exercícios e a gente se encontra mais tarde para bater um papo aí, ok? Grande abraço a todos.